Estamos de volta aqui com Bola em Campos para você aqui, Copa Campus UFRJ, esporte e tradição na universidade. Vocês estão vendo aqui, né, o troféu, Renato, dá aquela focalizada aqui, o troféu de campeão da Copa Feminina e um troféu de campeão da Copa Masculina, um troféu que nunca teve na Copa, né? A gente tem tradição de fazer uns troféus grandes, mas dessa vez a gente está fazendo um troféu mais personalizado e pela primeira vez aqui nesse espaçozinho aqui pequeno, a gente vai ter um troféu personalizado da Copa Campus masculina. Pode estar ali bicampeão padaria ou pode estar tricampeão nacional. Você vai depender dos dois garotões que estão aqui do meu lado, que vão disputar essa final, que é a 11ª final da história da Copa Campus. Agora, falando sobre esse jogo, especialmente com o Gabriel Monteiro do Padaria, o Padaria nessa Copa está sendo praticamente um rolo compressor. Né, são 8 jogos, 8 vitórias. Acho que a vitória mais difícil foi a primeira vitória sobre o Invencivil, que foi a estreia. O Invencivil, que foi um belo time que estreou nessa Copa, é um time que tem uma história bonita por fazer dentro da Copa Campus, como o Nacional fez também em pouco tempo. O próprio Padaria também. Agora, qual a diferença básica que você sente, que você vê do Padaria campeão da Copa passada, que não era um tão rolo compressor assim, mas foi campeão, e desse Padaria que é um rolo compressor, mas que ainda não é campeão, ele vai disputar um título. Qual a diferença básica que você vê, se é só o Carlos Alexandre que chegou, que jogou só 2 jogos também, o que você vê diferente no Padaria? A principal, né, diferença é a maturidade do time, né? Então o time veio muito mais maduro, ou seja, para esse campeonato do que do campeonato passado. Então, questões psicológicas, físicas, né? A gente conseguiu superar os defeitos que a gente tinha nas outras Copas. Então, isso é um fator muito forte e decisivo, né? Para a gente ter chegado até essa final, certo? Eu também acho isso. Eu acho que o Padaria, quando o Diego Quintela chegou na Copa passada, foi uma grande aquisição nessa parte psicológica, porque o Padaria sempre foi um time que chegava na semifinal, quartas, mas nunca conseguia chegar na final. Então, com o Diego, acho que foi aquele equilíbrio que o Padaria precisava, encontrou, e com o Carlos Alexandre agora, o time mais entrosado, realmente o Padaria se tornou um timaço, um grande time da Copa Campus, e com certeza aí tem tudo para conquistar esse título. Mas o Nacional também é um time que tem tudo para conquistar o título desse tricampeonato. O Nacional, eu nem pergunto para o Gabriel sobre a diferença da Copa passada, porque ele está estreando agora. Mas assim, eu queria saber de você, o time de direito, ele sempre foi um time conhecido muito por marcação, time muito de chegada, time copeiro. Só que eu particularmente acho que nessa Copa, e o amigo internauta também deve achar isso, que o Nacional para essa Copa Campos está um pouco mais técnico. Não sei se pela sua presença, pela presença de outros jogadores novos, mas é um time que se tornou mais técnico, um estilo mais bonito de jogar futebol, mas sem abandonar a parte copeira, a parte de marcação, de defesa. Se você concorda com isso, é isso que você vê? Eu acho que o time da Nacional, pela tradição, pelas histórias que eu ouço, sempre se baseou muito na defesa. Tanto na Copa passada, se eu não me engano, eles tomaram 2 gols nas 2 primeiras fases. A defesa foi o principal. Mas esse ano eu sou um pouco mais leve. Raul, que é um meia, que é muito bom jogador e ele é bem técnico, chuta com as 2 pernas. A gente conseguiu assim encaixar um estilo de jogo com a bola mais no chão. E fazendo um jogo mais rápido, mais pensado, e eu acho que é bem interessante isso, que a gente consegue ter um desempenho bem melhor e um futebol mais plástico, mais bonito de se ver. O que acaba sendo bacana, porque justamente você equilibra a parte defensiva com a parte ofensiva, e o Nacional também, nas 2 fases assim, de eliminatória, semifinal e quartas, eliminou 2 grandes times, né, porque o ECA é um grande time também, e sempre ali, nunca desistindo. O ECA contra o ECA foi um gol no final também, agora esse jogão contra o Mangue. Enfim, o Nacional é um time que se equilibrou por esse lado também. Agora, Laís, falando um pouco da Copa Feminina, você que joga desde o início, já ano retrasado, quando estreamos a Copa Feminina, o que você nota de diferente na Copa Feminina hoje? Você acha que evoluiu, tem muito para evoluir ainda? O que você acha que tem que ser feito para que tenhamos mais times na Copa, já que a gente teve 8 times numa Copa, está só com 4. Qual a tua opinião sobre isso, esse processo de consolidação da Copa Feminina e do futebol feminino também dentro da UFRJ? Bom, na primeira Copa nós tivemos 8, né, times. Eu acho que muitos times desanimaram, assim, né? Não sei se não tiveram o desempenho que esperavam, eu não sei. O futebol feminino é realmente mais complicado, né? Homem, sempre quando você pergunta, tem sempre 50 para jogar, tem briga, fila de espera. E mulher quer jogar, mas também desanima muito rápido. E é difícil mesmo manter, às vezes, uma constância, né, de jogo, de um grupo jogando sempre junto. E, bom, eu acho que tem que sim animar
né, ir nos cursos, buscar para a gente inscrever outros times. Esse time a gente tem um time novo, esse campeonato a gente tem um time novo, que é o da matemática, Matmatch. Eu espero que elas continuem aí nos próximos campeonatos, elas são bastante animadas, né, não tiveram ainda até agora um resultado muito bom, mas elas são bastante animadas, parecem estar sempre se divertindo jogando. E, bom, a diferença maior que eu vejo é que os times que jogam hoje, a maioria são times de qualidade, tanto na Copa passada como nessa Copa, né? Essa Copa, o time feminino da Nacional não tá, mas que é um time que veio participando e que é um time muito bom também. Então a gente tem tido bons times participando, mas a gente realmente precisa de mais times, de um campeonato um pouco mais extenso, que a gente consiga fazer, né, mais fases ou mais jogos. Mas realmente é uma incógnita como juntar as mulheres sempre e animar todo mundo para jogar. Eu sei disso porque para arrumar um time, um grupo que jogue sempre junto e que a gente consiga, né? Homens sempre tem a peladinha ali, outra peladinha aqui. Para a mulher é sempre mais difícil se arrumar um time fixo, né? Um dia por semana e tudo isso. É verdade. Laís, eu já agradeço a sua presença aqui nesse Bola em Campos especial de hoje. Desejo sorte a você no domingo contra o FECO, que vai ser um jogão com certeza. E o teu palpite para esse jogo? Eu acho que nunca serão. Quanto? Quanto? 5-2. 5-2. Obrigado, Laís. Boa sorte ao Nunca, boa sorte ao EFECO também, que não conseguimos trazer nenhuma representante do EFECO, mas vale aqui a lembrança, valeu a presença da Laís. Gabriel Monteiro, obrigado pela sua presença. Boa sorte ao Padaria no domingo. Gabriel Abrante, boa sorte também ao Nacional, muito obrigado. Para terminar, um palpite para domingo. Eu não quero antecipar palpites aqui, mas acho que vai ser um jogo difícil, né? Vai ser um jogo pegado e com certeza os dois times vão vir com tudo, né? E que vença o melhor. Sem sair do muro, Abrante. Eu acho que são dois times muito bons, vai ser um grande jogo, mas eu tenho confiança que a Nacional vai ganhar essa, vai levar o tri. Isso aí, pessoal. Boa sorte aos times envolvidos nessa grande decisão da Copa Campus nesse primeiro semestre de 2009. Copa Campus Quentec UFRJ. Já temos aí a Quentec como parceira nessa primeira Copa do ano de 2009. E lembrar vocês que quem quiser participar, ver a final, é só chegar ao Batista a partir das 13 horas, quando teremos as disputas de terceiro lugar, que você vai ver um belo espetáculo, bela disputa e um belo evento também que consagrará a 4ª campeã da Copa Feminina e também o 11º campeão da Copa Masculina. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Bola em Campos, Copa Campus UFRJ, o esporte da universidade para você.